Fala família Tupi, mais um episódio de Tupi na Redcast. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve, ativa as notificações que sempre que sair um episódio novo do Tupi na Redcast, você vai estar ligado. E o tema de hoje é mais uma tier list, dessa vez os melhores times do futebol brasileiro dos últimos anos. Não vamos lá para década de 80, 90, de 2000 para cá. E hoje também não consigo fazer isso sozinho, né? Estou aqui com o Ricardo Oliveira. Beleza, meu amigo, tudo tranquilo? Beleza, amigo, tudo beleza? E Ryan Leal. Prazer, uma honra. Esse novo reforço aí, estreando, né? E, cara, vamos lá. Vamos pra essa polêmica, sempre polêmica. Vai né? ter. Polêmica. Os comentários eu corredor aí começa, pô, botou o Botafogo não sei aonde, botou o Flamengo não sei aonde. Faltou tal time. Mas você pode deixar a sua opinião aí no comentário, desde que tenha respeito. Respeitosamente, né? Sem nenhuma ofensa, tudo certo. Então vamos lá, pode colocar aí na tela, Brunão? Temos alguns times aí, só faço uma pequena atenção, que ali na foto tá o Botafogo de 2023, mas a gente vai considerar que é o Botafogo de 2024, né? Que marcou muito mais o torcedor. E vamos lá, vamos começar com esse Internacional de 2006. Inter foi campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes, aquele Inter que ganhou o Barcelona, de Ronaldinho, Deco e vários outros craques. O de Adriano Gabiru. Exatamente. A gente tem os números aqui, ó, 72 jogos, 43 vitórias, 18 empates, 11 derrotas e 118 gols marcados. E aí, Ricardo, o que tu acha? O título mundial tem um grande peso, né, Vinícius? Muito peso grande aí. Um trabalho feito pelo Abel Braga também, excelente no Internacional. Então isso pesa bastante assim. Quando a gente lembra desse Inter, o que vem na minha cabeça, além do gol do Gabiru contra o Barcelona, de repente a atuação grande do Fernandão, que foi muito bem nessa competição também, na Libertadores, Mundial de Clubes foi bem. Então o time que marcou, de certa forma, o futebol brasileiro. E tem esse peso da Libertadores, então a gente pode descartar o Mundial de Clubes em relação a isso, até porque não venceu qualquer time. O Barcelona era de fato o melhor do mundo naquela ocasião, né? Com o time massa, esperava que fosse uma goleada e foi pelo contrário, foi 1-0 e o gol do cara mais improvável possível, que foi o Gabiru. Eu colocaria o Inter ali, não lendário, porque eu acho que vamos ter times aqui que marcaram mais, pelo menos pessoalmente para mim, mas não tem como colocar abaixo o timaço, até por conta do Mundial, que marca bastante pro Inter. Beleza, e você, Ryan? Assim, pegando primeiro na Libertadores, que venceu, não foi qualquer time, foi o São Paulo, que era o atual campeão da Libertadores, né? Tinha vencido no ano anterior. Assim, eu acho que o Mundial de Clubes pesa muito, acho que dá pra brigar pelo lendário ali, com outros que vão vir. Você colocaria no lendário, então? A princípio, sim. Caraca, vai decidir, então. Sobrou pra mim já, né? Cara, dentre as opções, eu vou fazer como a gente fez. Foi qual episódio? Foi dos gringos, né? Dos gringos do futebol, isso aí. Eu vou colocar no lendário por enquanto, e aí qualquer coisa desce. Mas eu acho que pode ir lá, pelo menos, pegar uma casquinha do lendário, que era um timaço, né? Tinha Alexandre Pato também começou ali surgindo, né? Edinho. D'Alessandro ainda não tinha chego, mas tinha Fernandão. Índio. Jogou muito, esse Fernando jogou demais. Índio também. Botou muita gente no bolso ali do Barcelona. Era um time lendário. Eu acho que, por enquanto, pelo menos, é merecido ficar ali. E pelo agora... Mundial vale. Pelo Mundial vale. O Mundial muito. Conta muito. Desde lá, pouquíssimos ganharam. Só o Corinthians, Só o Corinthians de 2012. Exatamente. Contra o Chelsea. E aí, Botafogo. Agora é um carioca, né? De 2024. Vou vir aqui com as conquistas, ó. Campeonato Brasileiro e Libertadores, aquela dobradinha, né? 75 jogos, 43 vitórias, 19 empates, 13 derrotas e 123 gols marcados. Vai com você agora, Ryan. Lembrar que teve a Taça Rio também no começo do ano. É verdade, também teve isso. Mas não é uma conquista assim tão chamativa. Não, com certeza. Né? Exatamente. Mas a final contra o Atlético foi bem inesquecível pra muita gente, né? Enfim, um jogador a menos desde o primeiro segundo. 40 segundos de jogo. Exatamente. No brasileiro foi bem consciente assim. Teve uma rateada ali no final, mas aquela vitória contra o Palmeiras foi bem contundente também. Acho que dá pra... Com os outros que vão ter isso, dá pra colocar em bom time a princípio. Bom time? E aí? E você, Ricardo? O Botafogo 24 ele tem duas partes diferentes, né? Que eu acho que é antes do Arthur Jorge e depois do Arthur Jorge. É verdade. Né? Uma situação que a gente tem que colocar, porque antes do Arthur Jorge é uma situação meio difícil, meio complicada. O Botafogo demite o técnico, que era o Thiago Nunes, né? Thiago Nunes. Aí chega o interino, que era o Fábio Matias, ele começa a Libertadores contra o Aurora e contra o Bragantino bem, passa dos dois, e depois vem Arthur Jorge. Começa meio complicado, perdendo para a LDU fora de casa. O Botafogo tem dificuldade na Libertadores, depois consegue equilibrar e buscar classificação até o título.
As oitavas pra frente do Palmeiras, São Paulo... Muitos jogos históricos, e Penharol e Atlético Mineiro são jogos absurdos. Assim, o Botafogo faz. Os dois contra o Palmeiras foram muito bons. Sim. O da volta lá, quando o Gustavo faz o gol, o Gustavo Gomes, e quase que vai pros pênaltis. O do São Paulo, que vai para os pênaltis de fato, o Botafogo passa. O Penharol, que é 5 gols aqui no Newton Santos. Sim. E o Atlético, que ele citou aí na final, que foi muito interessante. Então são dois momentos distintos para o Botafogo, né? O começo da temporada que foi muito ruim e meio pro final que foi muito bom para o Botafogo. Levando em conta esse meio pro final, né, que a gente viu o Arthur Jorge fazendo muito bem pro Botafogo, e Luiz Henrique jogando muito, Almada jogando muito, Igor Jesus, Savarino, é um time que tá fresco na nossa memória. Eu colocaria ali de repente num timaço, porque foi muito bem Botafogo, muito bem mesmo. Naquele elenco era muito, de muita qualidade, e poucas vezes eu vi, pelo menos recentemente, uma equipe render tanto quanto o Botafogo rendeu em 24. É verdade. Então eu colocaria como timaço. Eu concordo com o Ricardo, também vou em timaço, porque aquele Botafogo coletivamente funcionava muito bem, né? Você pega as peças assim, talvez não tinha nenhuma que chamava muita atenção. O Almada ali se destacava, Luiz Henrique, mas o coletivo funcionava muito bem. Eu até vou sair um pouco do protocolo, tá? Brunão, tem como você puxar agora lá pra frente, tá em último colocado lá, o Fluminense, pra gente debater um pouco, porque tem muita essa comparação na internet, né? Botafogo de 2024, Fluminense de 2023. E já vai colocar polêmica no ar aí, né? Vamos de polêmica. É agora o comentário nessa aí. Vamos YouTube. fazer essa comparação. Puxando aqui do Fluminense, foi Campeonato Carioca, né? Eu acho que vale mencionar, por mais que não seja tão relevante, foi aquela virada histórica em cima do venceu Flamengo, bem o Flamengo, né? Venceu exatamente. Bem. Copa Libertadores, todo mundo sabe, né? Primeira vez que o Fluminense foi campeão, 72 jogos, 37 vitórias, 13 empates, 22 derrotas e 115 gols marcados. E aí, você acha que esse time bate de frente com esse Botafogo ou algum sobressai mais do que o outro? Bate de frente sim, assim, competição por competição, Libertadores, eu acho que o Botafogo tem uma Libertadores mais forte das oitavas pra frente. Né? O Botafogo, apesar do jogo com o Palmeiras e com o São Paulo, que terem sido bastante equilibrados, o Botafogo foi muito bem nesses dois jogos também, então podia ter passado de qualquer forma. Em relação ao Fluminense, imagino que foi um time que rateou um pouco mais do que o Botafogo na Libertadores. Sim. Mas foi muito bem na competição também, tinha craques, Marcelo jogando muito, Cano, aliás, chegava nele a gol, não tinha o que fazer. E com dinizismo, né? Dinizismo também, chegava nele a gol, então o time encaixou muito bem, André também jogando demais, Martinez jogando demais, era um time realmente muito forte. Eu coloco no patamar do timaço junto com o Botafogo ali, e aí equilibraria os dois, mas não sei se você quer polêmica pra colocar um na frente. Não, você que sabe, o Ryan também vai votar. Eu colocaria em timaço, mas assim, não, é porque não tem mudança em timaço, não tem, esse aqui tá acima desse outro. Mas eu acho que coletivamente, time por time, bota o Botafogo um pouquinho acima do Fluminense de 23, mas Entendi. também é um timaço. Um pouquinho melhor, mas na mesma categoria. É um timaço. E aí, Ryan? É que tem um grande detalhe que o Botafogo ganhou o brasileiro também, né? Naquele ganhou, ano. É verdade. O Fluminense deixou o brasileiro a Copa Se do Brasil você for pra ali. conquistas, né? O Botafogo esportivamente foi melhor. Como um todo, acho que era bem superior, assim, somando tudo, assim. O Fluminense foi só a Libertadores, brasileiro ali rateando. Inclusive, se não fosse a Libertadores, o Fluminense não teria ido pra Libertadores no ano seguinte, teria ido pra Sul-Americano. Então, acho que, assim, comparando ali, acho que eu colocaria abaixo. Entendi. Um bom time ali. Cara, eu concordo com o Ricardo na questão do Botafogo coletivamente funcionar melhor, talvez, mas eu acho que é justo o Fluminense também ficar no timaço pela questão dos talentos individuais, né? O Cano fez uma temporada que ele chegou a ser artilheiro do mundo, se eu não me engano foi o maior artilheiro dos últimos anos da Libertadores, 13 gols em 12 jogos, se eu não me engano. Então eu acho que, para a memória do torcedor do Fluminense, foi muito importante esse time. Vai ser difícil um time aí, um próximo do Fluminense, ter tantos ídolos quanto desse time aí de 2023. Então acho que é justo colocar em timaço também. Acaba que vai potencializando, né? A gente pode citar aqui o caso, por exemplo, do Martinelli e do André, que se encaixava muito bem naquela equipe do Fluminense ali, né? O André saiu, a gente vê que tá um pouco mais abaixo agora, demora a se entrosar lá no Wolverhampton da Inglaterra. O Nino na defesa estava muito bem naquela temporada. Samuel Xavier fez uma temporada incrível pelo Fluminense também. O próprio Fábio, Marcelo. Então a gente puxa pela memória, consegue lembrar vários atletas que foram muito bem. Então acho que fica de bom tamanho o timaço pro Fluminense ali. É isso. E agora o Internacional, só que o de 2010, né? Ganhou a Copa Libertadores, dessa vez não foi campeão mundial. Isso. Perdeu pro Mazembe. Perfeito. 76 jogos, 39 vitórias, 17 empates, 20 derrotas e 115 gols marcados. Esse Internacional, eu acho que ele chama menos atenção do que os outros, né? 2006, sim. Do que o de 2006, pela conquista do Mundial, que foi muito marcante. O Fernandão, que depois nos deixou, né? Então fez muita diferença naquele ano. Mas o que você acha? Esse time aí fica em qual categoria? Quer começar, Raia? Não, pode começar. Tá, essa época de 2010, assim, 8 até
14 mais ou menos, a gente via os times brasileiros com mais dificuldade na Libertadores, né? Quem despontava na época era o Inter, o São Paulo e o Santos, que apareciam bastante em relação a títulos. Recentemente temos o Botafogo vencendo, Fluminense, Flamengo, Palmeiras, então tem sido mais palpável aos brasileiros recentemente. Então nessa época era muito mais complicado, a gente tinha um Boca muito forte, o River muito forte também, que sempre chegava em decisões, então tem peso conquistar nesse período de tempo a Libertadores. Então coloca o Inter numa situação importante aí. Mas realmente é um time que não marca tanto pra gente do que o 2006 ou o que já colocamos do Botafogo e do Fluminense. Até, de repente, pela questão de estar mais fresco na memória, foram títulos recentes, e o Botafogo e o Fluminense sendo do Rio de Janeiro, que é uma praça que a gente acompanha mais de perto, não vejo o Inter tão próximo desses dois nesse sentido. Mas é um time que merece respeito, vencer o Libertadores numa época difícil, então pra mim eu coloco ali num bom time pro Internacional. E aí, Ryan, concorda? Eu tô com o Ricardo, e assim, e pegando principalmente também a campanha mundial, lembrar que o time não chegou nem na final. Verdade, entendeu? Assim, acho que perde bastante nesse sentido também. Meu goleiro quicando lá, meu goleiro. É verdade, teve isso também, né? Que diaba. Mas aquele time tinha bons jogadores, Rafael Sobis, Tyson, que depois voltou, né? Tyson ou Messi? O tempo vai Teve essa, né? Teve essa, sem sacanagem. O tempo vai dizer que foi melhor. Mas enfim, D'Alessandro, que a gente colocou lá em cima nos gringos, lembra? Verdade, colocamos. É um gringo realmente que marcou o futebol brasileiro. Índio também tava nessa. Gigante na história do Inter também, o Índio, né? Sim. Mas é isso, fica um degrau abaixo, concordo com vocês. Eu acho que o bom time tá de bom tamanho pro Internacional de 2010. Agora esse daí é o Palmeiras de 2021, que teve toda aquela questão da pandemia também, né? Sim. Mas ganhou a Libertadores. Contra o Flamengo, né? Exatamente. A segunda seguida, né? Vale ressaltar. Verdade. Tinha ganho do Santos antes, né? Foram 2 Libertadores em 10 meses. Verdade, teve isso. 74 jogos, 41 vitórias, 14 empates, 21 derrotas e 116 gols marcados. O Palmeiras, nessa era do Abel, é muito regular, né? Sim. Assim, é difícil você ver o Palmeiras fazer uma partida péssima. Acaba perdendo algumas, mas sempre jogando bem. E aí, o que você acha, Ricardo? Esse Palmeiras aí dá pra ficar no timaço, bom time, ou até chegando no lendário? É um time interessante. Eu acho que, apesar da Libertadores, esse não é o melhor trabalho do Abel no Palmeiras, né? Não é o melhor, mas foi muito bem o Palmeiras nesse período aí, mas não é o melhor. Até por conta da pandemia, foi uma situação muito complicada, a gente estava vivendo uma situação difícil no país, no mundo, no modo geral, e o Palmeiras foi bem nessa temporada, mas não considero o melhor trabalho do Abel, então não colocaria nem lendário e nem timaço de repente, mas é um time que marca bastante. Se não for a final da Libertadores, que a gente lembra do gol do Daverson ali, né, contra o Flamengo, no erro do Andrés Pereira, eu lembro pouco do Palmeiras nessa competição, não lembro tanto assim do Palmeiras em fases anteriores ou subindo até chegar à decisão. Então eu colocaria um pouco mais abaixo. Eu acho que não vou colocar no patamar de Botafogo e Fluminense, porque eu acho que esses dois times marcaram demais recentemente, e até por uma coisa inédita, né? Primeiro do Botafogo, primeiro do Fluminense, em relação à Libertadores. Do Palmeiras não era a primeira, então tem um peso bastante marcante assim. Colocaria em bom time, eu acho. Tem uma marca do Palmeiras ali, então eu colocaria em bom time, não como timaço e como lendário, não. Pra ser polêmico aqui, deixar na mão do Ryan... Vai deixar. Tava pensando aqui, você falou isso daí e fiquei pensando. Tiveram outros Palmeiras que chamaram mais atenção, melhores, talvez, né? Eu acho que foram melhores, sim. Eu acho que entre os Palmeiras dos últimos anos, Palmeiras é engraçado de falar, né? Mas entre os anos do Palmeiras... É igual pro de lápis, né? Exato. Esse daí ficaria em não marcou pra mim, sabia? Se fazer essa comparação, acho que dá pra ficar no não marcou. E você, Ryan? Com Libertadores? Com Libertadores. Assim, eu digo não marcou na memória de outros. No Palmeirense sim vai ficar lá. Claro. 2021, 2020 também, que foi campeão, enfim. Mas eu acho que pros outros torcedores do futebol brasileiro não marcou tanto. Então, eu colocaria em bom time porque, assim, imagino que talvez o ano de 2020 tenha sido mais marcante pro palmeirense porque ganhou a Copa do Brasil também. Mas se você pegar a campanha da Libertadores de 2021, das quartas pra frente, pegou São Paulo, Atlético Mineiro, que foi campeão brasileiro da Copa do Brasil naquele ano, e o Flamengo, que até hoje é o maior rival nacional do Palmeiras. Então, assim, acho que esses confrontos dessa magnitude acho que contam muito, né? Coisa que em 2020, por exemplo, não teve. Acho que só o River na semifinal. E o Santos que é um clássico, né? Mas assim, acho que passar por tantos confrontos dessa magnitude, assim, em sequência, e conseguir ganhar um título 10 meses depois do outro, em contexto de pandemia, calendário ruim e tudo mais, acho que é justo, bastante, ficar em bom time. Então é bom time lá, Brunão. E antes de a gente avançar aqui, eu sei que o pessoal, vou até fazer um exposed aqui. Já atacaram o Mapuá. Eu fiquei sabendo. Ficou sabendo dessa? Fiquei sabendo. Você vai ver aqui, ó, vou abrir. Abre aí, pro pessoal ver. Você vai ver, ó, já tem alguns faltando. Não vou nem falar, não vou citar nomes. É porque a caixa vem cheia, tá, pessoal? A caixa vem cheia. Exatamente. Porque o Mapuá sempre manda muito bem, né? Cheia. Mas aí é isso, gente. Mapuá Salgado. Talvez estagiário novo aí, novo reforço. Mas não vou citar nomes. Não vou citar nomes.
Mapuá Salgados Finos. Seu evento começa por aqui. Mais de 30 sabores de salgados fritos e de forno, mais de 40 sabores de torta. Estrada do Mapuá, 70 Taquara. Entregamos para todo o Rio de Janeiro. E o WhatsApp é esse daqui, ó. 219-9651-7070. Pense certo, pense Mapuá. O pessoal já conhece Mapuá, né? Que a gente já fala deles aqui faz tempo, muito bom. E eu já vou começar aqui, antes de começar a comer, vou falar aqui. Mas sabe o detalhe? Pode falar. Mapuá é lendário, tá? Mapuá é lendário. Ficaria lá, né? Tiraria ali. Teria que descer o Inter. Tiraria o Inter e colocaria o Mapuá. É verdade. É isso aí. E dessa vez tem até docinho, ó. Esqueci de tirar aqui, ó. Docinho. Esse não comeu, tá mais cheio, não tá comeu, vendo? Viu? Não atacou o Olha a estagiário. diferença do salgado pro doce. Você não falou pra ele que tinha isso aí, não comeu. Mas antes de começar a atacar aqui, ó. Corinthians 2015, é isso? É isso, né? É isso aí. Não, 2012. É isso aqui. É 2012 ali. É, tem o 2012, é verdade. A gente não tinha nem se atentado. Corinthians 2012 foi... Então dá pra fazer aqui, ó. Como eles estão juntos, dá pra fazer um debate sobre isso. E aí, qual foi melhor? Corinthians 2012, campeão mundial, com aquele gol do Guerreiro, né? Contra o Chelsea, último campeão mundial. Ou o Corinthians 2015, que ganhava ali no 1-0, mas ganhava. Sempre ganhava. Titismo, não é isso? Exatamente. Foi campeão brasileiro. E aí, Ricardo, o que tu acha? Pra mim, o time de 2012 é maior que o de 2015 do Corinthians, né? Até por conta do título da Mundial, que foi em cima do Chelsea, aquele gol do Guerreiro que a gente não esquece, né? Foi muito importante aquele título pro Corinthians aí, embora 2015 tenha sido também muito bom. Inclusive, eu de perto acompanhei o time de 2015 do Corinthians por conta de trabalhar em outra emissora, até o jogo da final foi campeão contra o Vasco, o São Januário, inclusive, estava nesse jogo, e foi um time muito bom. O Wagner fez aquele gol, logo. Foi. Foi o Love que fez aquele gol. E era um time muito interessante, mas imagino que, pelo contexto, Libertadores, campeão mundial, o de 2012 está acima. Agora, para colocar ali o 2012 em alguma função, eu acho, cara, que dá para puxar no lendário pro Corinthians 2012. Pelo título da Libertadores mundial, que o Brasil não ganhava um tempo aí, né? Venceu um time que era muito forte, o Chelsea, que veio um título importante. E tinha um timaço naquela época também. Drogba, né? Davi Luiz. E o Corinthians, assim, pra gente comparar, se assemelha muito ao Fluminense 2023, porque não tinha tantos craques assim da bola, mas era um time que fazia bem a sua função e conseguiu chegar ao título muito bem com o gol do Guerreiro naquela ocasião. Então, pra mim, 2012 do Corinthians é lendário. E você, Ryan, concorda? Tô com o Ricardo, lendário. Assim como eu falei do Palmeiras, pegar os confrontos também, pegou o Vasco, que tinha brigado ponta a ponta ali no Brasileirão no ano passado, enfim, era o principal rival nacional na época. O Santos do Neymar, na semifinal também. Enfim, a final contra o Boca também, que é um dos maiores times do continente, acho que isso pesa bastante. E aquilo também, né? Até hoje, nenhum clube brasileiro conseguiu ser campeão mundial. Após isso, não. Após o Corinthians. Então, acho que é impossível não mencionar o Corinthians no lendário. Até puxando a escalação, ó. O Corinthians foi a campo com o Cássio, né? Acho que o principal desse confronto. De qual Chicão, jogo? Alessandro, Paulo André? Era Paulo André? Isso. Paulo André. Paulinho no meio campo, Danilo, Guerreiro. Cara, eu não te Fábio Santos na lateral. Emerson, Fábio Santos na lateral, Tite no banco técnico. E agora eu vou buscar aqui o Chelsea, cadê? O Chelsea tinha o Peter Cech. Goleiraço. Davi Luiz. Só o Lampard. Um dos maiores ídolos do Chelsea. Simplesmente isso aí, né? Fernando Torres. O Drogba tava também nesse jogo, né? Cara, nesse jogo eu acho que o Drogba não tava. Não jogou? Não. Mas tinha, sabe quem surgindo ali? Surgindo, podemos dizer assim. Hazard. Que depois fazia história no Chelsea. E só no Chelsea também, né? Porque depois que saiu do Chelsea não conseguiu mais jogar. Mas era um cracaço de bola. Era cracaço. Ramires, Juan Mata, Ashley Cole. Cara, era um time massa do Chelsea. É difícil não botar no lendário esse do Corinthians. E agora o 2015, vocês acham que tá uma prateleira ali abaixo? Vou puxar os números aqui do Corinthians 2015. Foram 67 jogos, 41 vitórias, 16 empates, 10 derrotas e 117 gols. Até bastante gol, pensei que tinha sido menos assim esse Corinthians. E aí, o que vocês acham? Então, 2015, não sei se o pessoal lembra, mas o Tite saiu do Corinthians em 2013, fica um ano sem trabalhar em 2014, vai pra Europa, enfim, estudou com o Ancelotti e tudo mais, volta em 2015 bem reciclado e tudo mais, enfim, aquele time do Corinthians bem dinâmico, foi aquele 4-1-4-1 que, enfim, um time bem imóvel, melhor ataque, melhor defesa. Na época, o Corinthians bateu o recorde de pontos no Brasileirão com 20 clubes, enfim, então foi o trabalho que credenciou o Tite aí pra seleção. Então, assim, era um excelente time, assim, bem fora do estereótipo de retranqueiro que o Tite tem. Eu colocaria em bom time, assim, pegando os outros times que vão ter, que acho que vão estar superior, mas colocaria ele ali em bom time, que é um time muito bom. Não sei se. Concorda? 2015 o Corinthians pra mim também é bom time, porque o que a gente tem memória do Corinthians nesse período, com o Tite, era realmente aquele time muito forte defensivamente e que chegava na frente e fazia seus gols. A defesa do Corinthians, naquele período, bem montada pelo Tite, credenciou o time a crescer na competição e chegar ao título do Brasileirão naquele ano. Mas era um time realmente bem burocrático, digamos assim. Não lembro do Corinthians jogar tão bem, de golear alguém ou ter um time realmente avassalador, mas era um time operário e jogava muito bem.
Então, pra mim, é um bom time. Não chega a ser timaço nem lendário. É um bom time o Corinthians. Apesar de já ter ganho, concordo com vocês. Bom time, eu acho que tá justo pra esse Corinthians. Ganhou o Brasileiro, que é um campeonato difícil, a gente sabe, né? 38 rodadas, tem muita coisa pra acontecer, mas conseguiu ser campeão. E agora a gente vai pra um time que eu acho que marcou a época, assim. Foi campeão depois de muito tempo, que o Galo já não vinha, né? 50 anos. Exatamente. O Atlético Mineiro de 2021. Ganhou o Campeonato Mineiro, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. 86 jogos, 57 vitórias, 18 empates, 11 derrotas e 154 gols marcados. Ricardo, o que você acha? Esse Galo aí do Hulk voltando pro futebol brasileiro e dominando tudo. O detalhe é esse, temporada incrível do Hulk, né? Muito bem, realmente, o Hulk nessa temporada aí. E algo que a gente não esperava, porque a gente viu o Hulk recentemente pela seleção ou pelos clubes não rendendo tanto assim. E chegou no Galo e encaixou muito bem. Até hoje ele é muito bom no Galo, né? Até hoje ele é a referência principal do Atlético Mineiro. Então, pra mim, é um time que realmente marca bastante época. Tá acima do Corinthians, mas não chega a ser lendário. Então, o que temos ali, eu colocaria junto com o Botafogo e o Fluminense no timaço. Até porque um time vencer no mesmo ano um Brasileirão, uma Copa do Brasil, Mineiro, assim, disputa é Cruzeiro e Atlético Mineiro, né? Fala isso, é muito difícil de acontecer. Era o América ainda. O América, de vez em quando conquista, mas... que naquele ano, afinal, foi contra o América. Mas o Cruzeiro sempre é o time que entra pra ser campeão, né? Do Mineiro. São esses dois. Fora Cruzeiro e Atlético Mineiro pra ser campeão mineiro, a gente já fica mais difícil. Então, é meio que obrigação, entre aspas, conquistar isso aí. Agora, conquistar o Brasileirão e mesmo na Copa do Brasil é algo muito importante, um feito muito inédito assim. Então, pra mim, o Atlético fica no timaço. Acompanha ele? Acompanha. E principalmente se for lembrar a temporada, foi campeão mineiro, brasileiro, Copa do Brasil. E na Libertadores chegou na semifinal. Assim, jogou quase todos os jogos possíveis da temporada, só faltou um que foi a final. Foi eliminado do Palmeiras, né? No gol fora. Sim. Né? Essa Copa do Brasil é contra o Cruzeiro? Não, foi contra o Atlético Paranaense. É verdade. Foi 4-0 na ida e 2-1 na volta. Isso aí. No Brasileirão, o Flamengo era o recordista com 90 pontos, foi com 84, então, assim, segundo melhor campeão na história do Brasileirão por pontos corridos. Então, assim, acho que é impossível não colocar intimação aí nesse caso. E tinha um velho conhecido aí da torcida do Botafogo e do Fluminense, né? Atualmente no Fluminense, Savarino, jogou muito. Savarino, verdade. Hulk, a gente já falou, mas tinha Zaratio também. O próprio Eduardo Vargas jogou muito naquele ano. Keno, que também marcou história no Fluminense em 2023. Mariano, Guilherme Arana, Júnior Alonso, Xerife. Nathan Silva, Everson. Assim, era um timaço do Galo. Eu acho que merece estar em timaço mesmo. E já agora vamos para o Cruzeiro de 2014. Campeão do Campeonato Mineiro e do Brasileiro, 71 jogos, 43 vitórias, 16 empates, 12 derrotas, 125 gols marcados. Esse Cruzeiro que tinha Fábio, né? Tinha Everton Ribeiro, Marcelo Moreno, muitos personagens do futebol brasileiro. Ricardo Goulart jogava muito naquela época. Você foi bicampeão brasileiro? Bicampeão brasileiro? Ganhou em 2013 também. 13 e 14. É verdade. Já vinha de um campeonato brasileiro sendo campeão. Não. Acho que aí eu acho que chega depois. Chega um pouquinho depois. É um time que vinha consolidado, né? Sim. É um time consolidado. E aí, o que você acha? Qual categoria é justa pra esse Cruzeiro? É um time muito bom, realmente, que quando jogava em casa, o Mineirão era um time que era difícil de se bater, difícil de vencer. É um time interessante do Cruzeiro nessa época, 2014 aí. Bicampeão, porque a gente tem que comparar só aqui o desse ano, né? 2014 verdade. No caso, né? Especificamente, né? Esqueceu o que fez no ano anterior, que chegou até mais oitava de Copa do Brasil, acho que contra o Flamengo acabou perdendo naquela ocasião. Só que 2014 foi vice da Copa do Brasil. Foi vice da Copa do Brasil. Perdeu pro Atlético. Mas venceu o Campeonato Brasileiro. Foi esse título Atlético que a gente lembrou aqui há pouco aqui, né? Enfim, é um time muito bom, é um time muito legal do Cruzeiro aí. Não acho que tá num patamar de timaço, pelo menos afetivamente não lembro em relação a ter um time tão bom assim, mas também acho que o time não marcou. Então, no que temos ali, eu colocaria o Cruzeiro como um bom time. É um time que é importante na história do Cruzeiro, um time forte realmente e uma sequência positiva que vinha tendo. Então, para mim, é um bom time pro Cruzeiro. E aí, Ryan, concorda? Tô com o Ricardo nessa, enfim, manteve a sequência de 2013, frente do time que veio em 2015. O time novamente muito consistente, acho que. E também é difícil botar no marcou, porque, poxa, ser bicampeão brasileiro 2 anos seguidos é muito. É bem complicado, assim. É verdade. Bem raro. Então, tá justo ali no bom time. Pô, um zagueirão jogava nesse Cruzeiro, né? Que depois de um tempo aposentou, que era o Dedé, cara. Dedé e Léo, né, na zaga. Jogava muito, cara. Também teve o Henrique, aquele volante, muito bom também. Lucas Silva. Lucas Silva tá até hoje, né? Tá lá, voltou, né? Ele voltou. Real Madrid. Exatamente, foi e voltou. Doideira. Mike que, pra quem não sabe, é um dos maiores campeões brasileiros da história. Se eu não me engano, é ele e Pelé, que tem mais. Olha isso. Só tá na categoria do Pelé. Eu acho que não é um nome à altura, mas ganhou. Fábio, Marcelo Moreno, como a gente disse. Everton Ribeiro, que jogou muito naquele ano. Enfim, era um timaço também. Apesar de não estar na categoria de timaço, era um timaço. Sim, era um time muito bom. Na época foi pegar. Exatamente. E agora um time que
que marcou a época. Isso aí é demais. E vou te falar, dessa vez a gente tá falando de um time que não marcou época só pro torcedor do clube, né? Marcou uma época, outros torcedores paravam para ver o Santos de 2011 jogar. Campeão do Campeonato Paulista, da Libertadores, 77 jogos, 37 vitórias, 20 empates, 20 derrotas e 123 gols marcados. Santos de Neymar, de Paulo Henrique Ganso. E aí? O que você acha? Esses dois aí já trazem um peso grande pro time, né? O Neymar e o Ganso trazem um peso muito importante. Atletas que vinham começando a carreira no futebol, né? Os dois estavam no início de carreira ali, o Neymar jogando demais, o Ganso também muito bem nessa Libertadores, naquela ocasião. Inclusive, antes disso, 2011, já se cogitava os dois na Copa 2010, né? Sim. Na Copa da África. E acabou que o Dunga, na época técnico, você não convocou um dos dois. Deu mole, né? Poderia pelo menos ter levado um ali naquela ocasião, mas não levou nenhum dos dois. O Neymar foi muito bem na carreira, consolidou, foi em mais Copas do Mundo, jogou em time grande, né, na Europa também. O Ganso foi um pouco abaixo em relação à Europa, o que a gente esperava de seleção do Ganso era muito mais do que ele fez, e também em Europa, né, jogou no Amiens da França e no Sevilha da Espanha. Sim, as lesões atrapalharam muito o Ganso. Aqui no Brasil foi bem, jogou no São Paulo muito bem, jogou no Santos muito bem, no Fluminense muito bem, mas enfim, acho que faltou um pouco mais pro Ganso em relação a isso aí, mas não é a carreira do Ganso que tá falando, é do Santos. Colocaria como lendário, cara. Eu acho lendário o Santos aí 2011, porque era um time que era muito bom de se ver jogar, muito legal de se ver jogar, e mais uma vez, trazendo aqui 2011, era uma época que o Brasil tinha dificuldade de vencer Libertadores, né? Então a gente tem que valorizar isso aí também. Então colocaria o Santos como lendário. E você, Raio, concorda? É um time excelente, assim, não sei se colocaria como lendário, dado os times que a gente já tem. Pode tirar depois, hein? A gente pode tirar depois. Eu colocaria no timaço, mas é aquilo, é Neymar, Ganso, enfim, jogando muito, Neymar, enfim, surgindo ali. Vale lembrar que no ano anterior teve um desempenho excelente na Copa do Brasil, enfim, que isso, lembrar também, 2010, no ano seguinte ganhou a Copa Sul-Americana. No Mundial chegou na final, mas enfrentou o melhor Barcelona da história, enfim, né, no auge ali com Guardiola, Messi, enfim. Perdeu com louvor, né? Fábricas, Enfim, mas eu acho que eu colocaria no timaço ali. Neymar fez aquele network com o Messi e acabou indo pro Barcelona. Já tava indo, Exatamente. Já tava indo. Tinha também o Elano naquele time, Arouca, o próprio Neymar e Ganso que a gente já falou, Durval, Edu Dracena, zagueirão também. Danilo, lateral direito. Era um bom time, cara, era um bom time. Acho que até o Alexandre tava nesse time também. Tava. Acho que tava, Eu vou te falar, pela essa questão da relevância, eu vou colocar lá no lendário por enquanto, e aí depois a gente vê, né? Depois a gente arruma o problema. Vai ter que mexer. Um problema pro Vinícius do futuro, pro Ricardo do futuro e pro Raio do futuro. Mas vai ter que mexer. Exatamente. Mas por enquanto vai ficar lá. E agora outro galo, agora o de 2013. Campeonato Mineiro e Copa Libertadores conquistados, 71 jogos, 37 vitórias, 15 empates, 19 derrotas e 127 gols marcados. E aí, o que você me diz? Vamos começar com o Ryan dessa vez. A Libertadores muito lembrada pelos atleticanos, enfim, a primeira da história, até agora a única. Mas se você for olhar bem, foi bem conquistada nos trancos e barrancos, né, ali, né, enfim. Pênalti no Tijuana no último minuto, definido pelo Vitor. Tinha um bruxo que jogava lá, né? Sim, fase de grupos. Simplesmente Ronaldinho e Jô foi sensacional, tinha o Tardelli também. Mas é aquilo, poxa, quase perdeu pro Tijuana se o Vitor não pegasse pênalti. Nilson de Boas ali na semifinal também perdeu na ida, teve que ganhar na volta, assim, sempre aos trancos e barrancos, fez no final a mesma coisa contra o Olímpia. Ali naquele Deus nos acuda. Acho que a gente pode inaugurar o Não Marcou, hein? Talvez pros atleticanos, obviamente, enfim. Cara, polêmico. Polêmico. E aí, Ricardo, concorda? Não, acho pesado, não marcou, acho pesado. Porque assim, se a gente levar como básico, falando pro Fluminense e Botafogo, a primeira da história, eu acho que tem um peso interessante. Tem esse peso, né? Tem esse peso. E uma época difícil pro Brasil ganhar Libertadores, né? Claro, assim, não teve a campanha linear que o Botafogo teve, o Fluminense teve também, porque realmente a situação de perdia sempre fora e vinha em casa pra recuperar, sempre foi assim o Atlético Mineiro naquela competição. Perdia de 2, vinha pra cá, tinha que vencer de 2 e conseguia fazer. Se fosse, aliás, jogo único a final, ele perdia, né? Porque na ida perdeu por 3-1. Precisou muitas vezes contar com o São Vitor, né? São Vitor, e foi bem. Ele defendeu um pênalti com o pé, né, contra o Tijuana. Até o jogador que depois jogou no Vasco, do atacante Tijuana, Riasco. Jogou no Vasco depois. Então, acho que não marcou, não colocar nessa condição, não. Colocar um pouquinho mais acima. Eu acho que dá pra encaixar o timaço no Atlético Mineiro nessa situação aí. Não acho bom time porque tem um peso muito grande em relação ao título da Libertadores. Então acho que timaço pro Galo. Eu vou te falar, eu vou discordar de você, porque a gente já tem o Galo de 2021 lá, pelo menos é a minha linha de pensamento, né? E o Galo de 2021 foi mais dominante, talvez, sabe? Passava menos apertos nos jogos, apesar de também, como eu disse, ser um timaço dentro de campo. Tinha Tardelli, Ronaldinho, Jô, Bernard, Marcos Rocha, Leonardo Silva, Hever, São Vitor, que a gente falou. Apesar de ser um timaço em campo, eu acho que nas categorias ali já é justo deixar o Galo de 2021 ali e o Galo de 2013 em bom time. Acho que tá justo pra ele. Nem eu nem você, tá certo. Perfeito.
Deixa o amigo lá resolver ali, ó. Qual? O estagiário cobriu 18 salgadinhos. O que você acha? Fábio Vasconcelos. Bom time, não marcou o timaço. Cara, eu vou te falar, esse galo pra mim não é muito legal. Porque, ele falou que não é muito legal. Não é no Mundial. É verdade, no Mundial. Perdeu na semi. Pra mim isso abaixa muito ele. Pra mim seria não marcou. Não marcou. Com o Ryan nessa. Mas como foi timaço, outro foi bom time, então coloca bom time. É a média, né? A média. Tá na média. Não sei se deu pra escutar, mas ele disse que... Ele lembrou do Raja, né? Que lembrou do Raja. Nessa história também. E ele disse que é justo ficar num bom time pela média. Então tá bom, fica no bom time. Né? E agora, um time que marca história, né? Na cabeça dos flamenguistas. Esse aí é. E de muitos torcedores também, né? Querendo ou não, era um Flamengo, assim, muito bom mesmo. Em campo, brilhava. A gente sabia, às vezes o Flamengo saía atrás do placar e a gente já sabia que o Flamengo ia vencer de algum modo, né? Foi campeão carioca, campeão do Campeonato Brasileiro, da Copa Libertadores, 74 jogos, 49 vitórias, 16 empates, 9 derrotas e 150 gols marcados. O Flamengo de Jorge Jesus, que dá muita saudade para os flamenguistas, né? Dá. E aí, Ricardo, o que você acha que esse Flamengo consegue ser encaixado aí nessa tier list? Esse Flamengo é o melhor que nós temos aqui da lista. 2019. Acho que nenhum time chega ali ao que o Flamengo fez em 2019. Então, pra mim, é com sobra lendário. Né? Um time muito bom, realmente. Um trabalho feito pelo Jorge Jesus de alto nível. O time muito bem, enquadrando ali o Bruno Henrique e o Gabigol muito bem naquela equipe também do Flamengo. Então, pra mim, esse aí não tem nem debate. É lendário com sobra pro Flamengo. Porque foi um timaço, certamente aqui, que a gente viu recentemente, é o melhor time que nós podemos ver aqui no futebol brasileiro, o Flamengo. 2019. É verdade. Tem muita gente que debate até qual foi melhor, né? Flamengo de 2019 ou o Santos, que a gente citou, né? De 2011. Ryan, o que tu acha? Esse Flamengo aí é lendário mesmo? Tô com o Ricardo. Acho que é impossível não citar como lendário. Uma curiosidade que você for comparar aqui com os outros times que tem na lista, é o único time que não chegou a ter 10 derrotas no ano. É verdade. Isso tem que ser sinalizado mesmo. E é o time com a melhor campanha da história do Brasileirão com 20 clubes, enfim, 90 pontos, enfim. Acho que vai ser difícil alguém superar com o tempo. É o recordista também de jogos invictos seguidos sem perder. Foram 23, enfim, uma campanha só, acabando perdendo pro Santos ali no final, que já era campeão. Fez um jogo muito ali. Conseguiu segurar o Liverpool ali, não vou falar que foi de igual para igual aqui, enfim, mas segurou o Liverpool muito bem ali por 90 minutos e tudo mais. Então acho que é impossível não falar no lendário, tá na memória de muita gente aí. Enfim, então acho que o lendário com sobra. Vai tirar alguém, né, cara? Depois, hein? Vai tirar, mas agora é engraçado pensar que, esse Flamengo jogava tanta bola e aí na final da Libertadores acabou dando uma rateada e no final ali, claro, o Gabigol conseguiu a virada, mas acho que foi mais preocupante do que deveria ser, né? Mas aquele Flamengo, eu acho que... Final é assim mesmo. É verdade. Tem que vencer, não importa como. Final se ganha. E aí, claro, que tá na memória de muita gente, né, aquele Flamengo, mas vou citar aqui, até a escalação inteira, ó, Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luiz, William Arão, Gerson, Arrascaeta e o trio de ataque, né? Arrascaeta não, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Cara, é lendário, não tem discussão. Esse Flamengo aí ficou na memória de muita gente. E agora a gente já sabe que pelo menos um vai ter que descer dali. Quem quer pro timaço? Não, depois a gente vê isso. Depois vai tirar. Quando a gente elencar todos. Então bota o Flamengo lá em cima. Mas por enquanto é o Flamengo lá. E agora outro Flamengo, que como o Ricardo já disse, né? Eu acho que fica um pouco abaixo, né, Ricardo? Esse eu não considero tão bom quanto o 19, não. É um time legal, um time interessante, que marca a época aí, mas não considero tão bom quanto o 19. E colocando ali o que já temos como timaço, né? O Botafogo, o Fluminense e o outro timaço ali é o Atlético Mineiro. Eu acho que tá um pouco abaixo também. É um time que legal, marcou, foi campeão da Libertadores, tem todo o seu mérito em relação a isso. Nós tá um pouco abaixo. Colocaria esse 22 como um bom time pro Flamengo. Concorda, Raya? Eu discordo, pra mim seria timaço. Claro que não tá perto de 19, mas assim, foram 100% de aproveitamento no mata-mata Libertadores. Acho que nenhum time fez na história. Acho que subestimar isso é bem complicado. Foi muito dominante. E também ganhou a Copa do Brasil também, enfim, né? Aquela sequência de vários times ganhando 2 títulos no ano só. No mata-mata foi um time muito dominante. Eu colocaria ali em timaço. Tinha um time, assim, era um time muito coisa entre si também, enfim. O Bruno Henrique se machucou, o Dorival colocou o Pedro e o Gabigol ali jogando juntos. Sim. Formava uma dupla de ataque muito boa, com o Arrascaeta ali por trás. Enfim, tudo que fez ali no mata-mata, né, naquelas noites de Copas, que eu colocaria no timaço no mínimo. Cara, confesso que estou em dúvida. Antes de dar minha opinião, vou falar aqui, né, as conquistas, a gente já falou, mas enfim, Copa do Brasil, Copa Libertadores conquistadas, 77 jogos, 46 vitórias, 16 empates, 15 derrotas e 138 gols marcados. Difícil, hein? Difícil. Tô entre timaço e bom time. Eu acho que assim,
como tem outros times ali no Bom Time que também foram campeões da Libertadores, eu acho que é justo ali o Flamengo ficar em Bom Time. Eu acho que no timaço acaba que também tem o peso dos times que foram campeões pela primeira vez dos campeonatos, né, de forma inédita, e o Galo, que foi muito dominante. Eu acho que desde a metade do campeonato ali a gente já sabia que o Galo ia ganhar o Campeonato Brasileiro, e a Copa do Brasil foi uma facilidade também, poucas vezes vistas. Como o Ryan falou, foi goleada na final, ida e volta. Então, eu acho que Bom Time tá justo pra esse Flamengo. Muita gente vai reclamar, né? Que a gente sabe que a torcida do Flamengo é gigante e merece respeito. Mas eu acho que entre as opções é o mais justo aí, na minha opinião. Mas sabe um detalhe? Flamengo 22 é um time que merece todo o respeito por tudo que conquistou. Mas é uma sequência. O Flamengo já vinha com os times de muita qualidade recentemente. Agora, assim, o Botafogo, o Fluminense e o Atlético Mineiro, que botamos em timaço, foram times montados naquele período ali. Sim. O Flamengo 22 é uma sequência de boas participações. Um trabalho bem feito, exatamente. Né? O timaço ali são sequências de times que realmente pintaram aquele período ali. É verdade, concordo. E agora o Grêmio, de 2017. Luanel Messi. Renato Gaúcho. Renato Gaúcho. Copa Libertadores conquistada, 79 jogos, 41 vitórias, 18 empates, 20 derrotas e 121 gols marcados. Esse Grêmio tem muita história bacana pra contar dele, né? Teve a questão também de no Mundial enfrentar o Real Madrid. Isso, do Cristiano Ronaldo. Que o Renato falou que joga mais do que ele. Enfim, deixa nos comentários aí se você acha que essa afirmação tá certa. Mas enfim... foi só 1-0, com gol de falta, né? Isso, mas se for olhar o jogo, né? Mas aí, como a gente disse, final é ganhar. Sim. Não conseguiu, mas se ganhasse ali com uma bola, tava levantando a taça. E aí, Ricardo, esse Grêmio aí, você acha que dá pra encaixar em qual posição? Eu vou encaixar em Bom Time. O Grêmio 17 é um time interessante aí. Deu uma rateada na Libertadores também, né? Foi campeão realmente, mas é um time que teve uma campanha inconsistente na Libertadores. Não foi um time que realmente veio linear na competição. Enfrentou o Lanús na final, né? Lanús conseguiu vencer naquela ocasião. Era favorito e fez favoritismo e venceu bem. Os dois destaques principais desse time, o Luan e o Everton Cebolinha, né? Que estavam muito bem naquela ocasião ali. O Everton Cebolinha consegue ainda jogar bem na sequência da carreira, o Luan já nem tanto. Acaba caindo muitas lesões também. Então eu coloco ali em Bom Time o time do Grêmio de 17. E o Botafoguense vai lembrar que o Botafogo enfrentou o Grêmio nas quartas, competição, né? Isso. E aí, até hoje se fala do pênalti, estão marcados sobre o Gilson Newton Santos. Polêmica. Isso aí. Enfim, podia ter dado a classificação do Botafogo naquela ocasião. Mas eu coloco como Bom Time o Grêmio de 17. Vai com ele, Ryan? Assim, é um bom time, talvez pode descer depois pra não marcou, né? Porque assim, pegar a campanha principalmente do mata-mata. Pegou o Godoy Cruz, Botafogo. Teve sorte ali no campeonato. Barcelona de Guayaquil ali. O Barcelona de Guayaquil tava bem na competição naquela época. Chegou a perder pro Barcelona na Arena do Grêmio. Final com o Lanús, acho que isso aí diminui um pouco o tamanho, né? Aí, acho que dá pra debater um pouco no marcou ali. Tranquilamente. Você esqueceu de citar também o Arthur, que eu acho um jogadoraço, voltou pro Grêmio agora. Tá jogando bem de novo. Ainda joga bem, né? Não do mesmo jeito, tá mais velho, mas ainda é um jogadoraço, sai muito bem. Jeromel também, Kahneman, aquela dupla de zaga ali, por anos foi a melhor do Brasil, né? Não, e um detalhe que o Cebolinha, ele é muito lembrado pelo Grêmio, mas ele era reserva nessa competição, né? O titular era o Fernandinho que meteu o gol. É verdade, bem lembrado, Raio. E, cara, eu acho que é justo bom time. Foi um bom time do Grêmio, mas assim, não chega a ser timaço. Eu me lembro também de uma resenha do Renato falando que viu o Zidane olhando pro jogo assim, coçando a cabeça. Eu falei, se ele tá coçando a cabeça com esse time aí do Real Madrid, eu vou colocar uma arma na minha cabeça. O Renato sempre com essas piadas dele, que eu acho também até de ele falar que é melhor que o Cristiano, é só pra, aparecer, mas enfim. Ia mostrar o DVD ali pro Cristiano Ronaldo, lembra disso? DVD. Pro Soares. Não, chegou a chamar o Marcelo na beira do campo nesse jogo aí pra avisar que ele era melhor que o Cristiano Ronaldo também. O Renato é marcante, né? Faz parte. Independente se você gosta ou não gosta, ele tá na sua memória. Agora, polêmico, hein? Que eu já dei uma opinião, um spoiler antes, que eu falei que esse daí pra mim é o não marcou, porque também tem essa regra aqui, não sei se vocês sabem, mas tem que ter pelo menos um em cada categoria, tem que se comprometer. Aqui é polêmica. Então, esse Cruzeiro foi campeão do Campeonato Mineiro, foi campeão da Copa do Brasil, 72 jogos, 36 vitórias, 18 empates, 18 derrotas e 90 gols marcados. Você vê aqui, ó, que não é nem muitos gols marcados, né? Deixa eu até ver aqui. É o único que não chega a 100. É o único que não chega a 3 dígitos. Então, isso é mais um ponto aí que confirma. Assim, claro, vocês podem opinar diferente, mas pra mim não marcou. E aí, Ricardo, o que tu acha? Não, acho que é isso aí mesmo, não marcou. É um time que teve uma estabilidade muito grande também na temporada, né? Venceu aí realmente a Copa do Brasil, que é uma competição muito difícil.
né? E conseguiu o título. E o Mineiro, como a gente já falou aqui do Atlético, vale pro Cruzeiro, né? Sempre é um dos dois para ser campeão. A gente sempre espera que seja Atlético ou seja Cruzeiro, então meio que carimba ali o que já tem que fazer na competição, né? Na temporada. Sim. Mas eu coloco o Cruzeiro, realmente não marcou. Para mim é o time mais fraco dessa sequência, sim, embora seja. Quer dizer que é fraco, né? Se tá aí sim, é porque exatamente. é um time forte. É um time, logicamente. Exatamente. Mas é um time, dentre os que temos aqui, é o time que coloca mais abaixo ali. Então, pra mim, o Cruzeiro de 18 não marcou. É por aí, Ryan? Eu tô com vocês. Acho que dentre os times que estão concorrendo aí, acho que tá mais abaixo mesmo. Assim, vale ressaltar que foi duas conquistas seguidas da Copa do Brasil, né? Que ganhou no anterior também. Mas aí é o que a gente falou, especificamente, mas né? Pegando o conjunto da obra, acho que não marcou, tá justo. E se fosse citar isso daí, tem que lembrar que em 2019 o Cruzeiro, cai. Então também tem essa questão, né? E demora a voltar. Mas tinha muitos bons jogadores. Thiago Neves já no final de carreira, mas ainda era um jogadoraço. Perdeu pro CSA, irmão. Pelo amor de Deus, pô. Fala, Zezé. Bom dia, cara. Dedé, Edilson, Fábio, né? Que a gente sabe que passou anos aí no Cruzeiro. Rafael Sobis, Robinho, Lucas Silva, enfim. Também era um timaço em campo. Arrascaeta, que depois ia fazer história no Flamengo. Mas acho que não é um time que... Você, lembra aquele Cruzeiro de 2018? Ninguém fala isso. O Cruzeirense vai lembrar. Tirando o Cruzeirense, perfeito. Mas de resto, desses times que nós temos aqui, é o mais fraco. Mas pra estar aqui, obviamente, é um time muito bom. Exatamente. E, já vou logo falando, pra mim é o GOAT, o top 1, São Paulo de 2005. Campeonato Paulista, Copa Libertadores e Mundial de Clubes conquistado, 79 jogos, 41 vitórias, 18 empates, 30 derrotas e 166 gols marcados. Cara, nessa época o São Paulo era muito dominante, né? Tinha Rogério Ceni, muitos jogadores bons. Rogério Ceni, que é o maior ídolo, assim, do São Paulo. Com certeza, né? Sem dúvidas. Ganhou o Liverpool no Mundial. Assim, 3 finais de Mundial, 3 mundiais conquistados. O São Paulo é um time gigantesco. O que você acha aí que esse time merece estar encaixado, Ricardo? Você trouxe uma frase interessante, porque eu coloquei o Flamengo 19 como o principal time daí, né? Sim. Mas o São Paulo merece muito respeito e o título mundial dá um peso grande a isso aí, né? Então é complicado, assim. E talvez realmente... se o Flamengo tivesse ganho do Liverpool também, assim como o São Paulo, né? Mas também a final que o Rogério faz contra o Liverpool no Mundial é um absurdo. Absurdo. Aquela defesa histórica. É uma das principais atuações de goleiros da história, né? Não sei, o do Courtois na final da Champions talvez tenha sido um pouco acima disso aí. Mas o Rogério foi muito bem naquela final e o São Paulo todo o peso de ter uma conquista importante, venceu o Libertadores, venceu o Mundial, então pra mim é um time lendário. Se é pra entrar em polêmica entre o Flamengo 19 e o São Paulo de 2005, cara, eu acho que ainda fico com o Flamengo 19 porque foi algo muito avassalador que a gente não esperava naquele momento, né? E o São Paulo já vinha uma situação de um time bem consolidado, né? O time era o melhor time do país naquela época, então acho que já tinha uma situação bem baseada, assim. Mas pra mim, São Paulo 2005 é lendário. E aí, Rai? Eu fico com o lendário também, impossível não citar. Assim, o Mundial pesa muito, assim, eu colocaria à frente do Flamengo de 19 por causa disso. Assim, vinha consolidado, mas é aquilo. Assim como o Flamengo de 19, foi o primeiro ano de uma sequência que veio depois. Então, assim, acho que estão equiparados nesse sentido. É verdade. Cara, tinha Rogério Ceni, Lugano, zagueiraço, Cicinho, Amoroso, Aloísio. Era um timaço mesmo. Os caras ficaram marcados na história de São Paulo. Eu acho que nessa época o São Paulo era meio que o Flamengo é hoje em dia, né? Naquela época o São Paulo era muito dominante. Não, e vale lembrar que a final da Libertadores foi uma máxima do Atlético Paranaense. Isso, é verdade. Qual time você lembra que goleou o adversário, enfim, 4-0 na final da Libertadores? Né? Não tem. E cara, agora a gente tem um trabalho aí pela frente, né? Tem que tirar 2 ali. Tem que tirar 2. O que nós temos ali? A gente tem o Internacional de 2006, o Corinthians de 2012, o Santos de 2011, o Flamengo de 2019 e agora o São Paulo que acabou de subir de 2005. E aí? O que a gente faz? A gente pode tirar. Não, vamos fazer como a gente fez a última vez, né? Vamos selecionar cada um os 3, né? A gente define quem cai. Pra mim, intocáveis ali, Flamengo 19 e São Paulo 2005. Concordo. Pra mim não se mete esses dois aí. Assina embaixo. Agora, concorda com isso? Eu discordo. Pra mim, acho que ganhar Mundial pesa muito, cara. Acho que... Eu tirei Não, pra permanecer? Pra permanecer. Então você desceria o Santos e Flamengo. O Santos e Flamengo. Acho que aí, ó. O Mundial pesa muito. Acho que é impossível não considerar. Como são 2 votos contra 1, vai acabar ficando o Flamengo ali de 2019 e o São Paulo. De 2005. Agora o terceiro a gente vai ter que ver aí, hein, gente. O Santos é um time interessante, né? Muito mais pelo Neymar e pelo Ganso naquela época, um time muito bom de se debater. O Corinthians tem o título mundial em cima do Chelsea e é uma equipe que tinha um padrão muito positivo, e o outro que tá lá Internacional. Internacional. Barcelona. Que levantou o Mundial também. Mundial pesa demais, como a gente tá falando tanto de Mundial, pesa demais.
Eu acho que a briga fica entre os que não tem mundial aí, é Santos e Flamengo. Sim. Isso. Eu acho que o Flamengo, na minha opinião, jogou mais bola do que esse Santos, apesar de o Neymar e o Ganso fizeram história. O que você acha? Acha loucura? O Flamengo de Jorge Jesus não perderia pra nenhum desses times. Jogando bola, né? Jogando bola. Não sei se deu pra ouvir aí, mas o Brunão falou que o Flamengo de Jorge Jesus não perderia pra ninguém. Não tem como. Nem pro São Paulo. Tá em outro patamar, né? Como o Bruno Henrique falava. Não, eu concordo, mas. Seria 2x1 São Paulo. 2x1 São Paulo. Eu concordo, eu acho mas que assim, o que eu tô levando em conta é que você tem que falar tanto da bola jogada quanto dos títulos conquistados. Né? Sim. O Flamengo do Jorge Jesus ainda nem acabou. Não acabou? Vai ter um remember? Não acabou porque é uma coisa, um processo. É uma coisa linear. Entendi. Começou aí e segue até hoje em dia. Com São Paulo foi isso também. Mas a gente tá falando especificamente. Estamos falando especificamente Flamengo 2019. Enfim, mas o que eu estava falando é que eu acho que entre os dois o Santos acaba caindo. Entre os que não tem mundial, né? E aí, então, já cairia o Santos pra vocês também? Vai pra Timaço. Vai pra Timaço o Santos. É o principal dos Timaços, mas fica lá no Timaço. E o outro que derrubaria e aí? Seria o Corinthians. Porque vamos pegar agora o Mundial de Clubes, né? E a surpresa de vencer um Barcelona com Ronaldinho Gaúcho e melhor do mundo na época, melhor time do mundo, é maior do que o Corinthians vencer o Chelsea, embora o Corinthians tenha feito algo incrível naquela ocasião também. Então, nesse sentido, eu coloco Inter, Flamengo e São Paulo. Inter, Flamengo e São Paulo. Caraca, é difícil, hein? Como eu sou apresentador, tenho o poder de dar a palavra ao Ryan antes da minha opinião. Pode fazer. Eu já falei, eu decidi o Flamengo, né? Então, se falam que discorda, mas. Não, mas o Flamengo fica, né? Vai ficar. Não tem que fazer. Aí você tem que ser entre e Corinthians. Entre Corinthians, acho que. O Corinthians. Corinthians desce? Então é isso. Então ficou decidido Corinthians descendo. Corinthians um timaço. E agora. Isso aí. Ficou Internacional, né? 2005. 2006, minto, né? Isso. São Paulo 2005 e Flamengo 2019. E agora, como a gente tá com um tempo aqui ainda, o que vocês acham? Onde que o Flamengo de 2025, do ano passado, né, que foi extremamente dominante também, na minha visão, onde ele ficaria aí nessa tier list, cara? Pra mim, bom time. Bom time? Colocaria em bom time. Caraca, será? E aí? Pra mim, bom time também. Caraca, na minha visão, ficaria intimaço. Arrisco a dizer que está abaixo do de 2022. Ah, é? Você quer polemizar mais ainda, colocar isso aqui em ordem? Não posso acrescentar outro time? Pode. Outro time. E aí fica a escolha de vocês. Um dos Fluminenses campeões brasileiros. Eu pensei nisso também. 10 e 12, Fluminense 10 e 12. Bom time. Os dois. Eu acho 12 melhor. Concordo. O 12 é melhor mesmo. Mas tanto um quanto outro colocaria em bom time também. Eu acho que eu também tô nessa. Eu acho que assim, não se destacaram tanto a ponto de ser timaço, não. Foram dois times assim bem regulares, não passaram assim sufoco, mas também não chamaram tanta atenção. Tinham pilares, né? Conca e Fred, exatamente, numa época, e enfim. Bom time. Bom time. Eu quis dizer bom time. O Fluminense era melhor que o Corinthians. É verdade. Mas então, talvez seja melhor na mesma categoria, entende? É essa questão que de repente pode colocar agora ali. É verdade. Mais de colocar na ordem as categorias. Mas enfim, do Flamengo, eu colocaria em timaço de 2025 pela questão que assim, eu acho que a gente falaria outra coisa se esse Flamengo tivesse ganho nos pênaltis do PSG. Gente, o Flamengo, beleza. Mas tratando o que foi. Óbvio, beleza, o PSG talvez não tenha levado tanto a sério, sempre tem essa discussão, né? Mas, pô, fizeram os caras suar, levaram pros pênaltis, enfim, perderam, mas jogaram muito. E assim, pra mim ficaria em timaço, mas eu entendo a opinião de vocês. Ali entre os lendários, como ficaria a ordem? Pra mim é Flamengo, São Paulo e Inter. E aí? São Paulo, Inter e Flamengo. São Paulo, Inter e Flamengo. Caraca, e a gente vai discordar de novo, porque pra mim é São Paulo, Flamengo e Inter. São Paulo então, tá São Paulo na frente. Então São Paulo, Flamengo e Inter, essa é a sequência. Essa é a sequência então. São Paulo, Flamengo e Internacional. Então São Paulo, o melhor time do século pra gente aí, né? Eu acho que sim. Em termos de conquistas e bola jogada, elenco. Agora que vai dar polêmica, porque tem Botafogo e Fluminense ali. É verdade. Agora os comentários vão começar ali. Tem que ter vergonha de colocar no ar isso aí. É isso agora que vai começar. É verdade. Sempre tem um desses. O melhor do timaço acho que é indiscutível. Indiscutível? Então começa aí. É Corinthians, né? Corinthians? Pode ser. Acabou de descer, né? Pode ser. E Santos então na sequência. E o Santos na sequência. Sim. Então Corinthians primeiro, Santos segundo. Aí vamos lá.
Aí nós temos Botafogo 24, Fluminense 23 e Corinthians. Já vou dar minha opinião. 21. Como somos Rádio Tupi, o Galo vai ter que ficar aí em último, né? Nessa categoria, pelo menos em último. Agora a discussão é aí. Pra mim fechou assim. Pra mim também, assim? Concordo. Então já sou voto vencido, não vou nem dar minha opinião aqui. Não, tava certo. Botafogo lá na frente. Tava certo mesmo. Na frente do Fluminense. É isso aí. Como já sou voto vencido, não vou dar minha opinião. Não vai opinar. Então fica Corinthians, Santos, Corinthians 2012, Santos 2011, Botafogo 2024, Fluminense 2023 e Galo 2021. Agora os bons times. E aí? Sim. Quem é o melhor desse daí? Flamengo 22. Flamengo 22? 2 conquistas no ano só, pode comprar com os outros. Pode ser. Em termos de conquista, realmente eu concordo. E aí? Concorda? Eu acho que não, cara. Calma, então. Eu acho que não. Nós temos Atlético Mineiro Libertadores, né? Sim. De 13. E aqui é o quê? Aqui é o Corinthians? Grêmio. Aí é o Grêmio. Grêmio 17. Atlético Mineiro, acho que Atlético Mineiro tá na frente, cara. Eu acho um time interessante. Como eu e o Ryan votamos mais, né? Então vai o Flamengo em primeiro. Acho que o Galo em segundo é justo, né? Sim. Não, eu colocaria o Grêmio à frente do Galo. Mas e você? Eu colocaria o Galo. Atlético Mineiro também. É isso, né? Pra mim é o Galo. Então o Galo em segundo. Cadê o Galo? Esse aí. Em terceiro. Tem Palmeiras, tem Inter. Palmeiras. Aí já vai dificultando. Palmeiras é aquele trabalho que a gente falou do Palmeiras, que não é o principal do Abel Ferreira, mas é um trabalho interessante, né? Temos o Cruzeiro e o Grêmio. Por Libertadores, de repente, dá pra puxar o Grêmio depois do Atlético Mineiro também. É uma possibilidade. Tem 3 Libertadores aí, né? Então, ver qual que vocês preferem. Temos o Inter também, né? Inter, também. Palmeiras e Grêmio. Cara, eu vou colocar o Palmeiras, mano, em terceiro. E vocês? Concordam? Eu ficaria com o Grêmio. Com o Grêmio também. Grêmio, então Grêmio em terceiro. Esse aqui? Não, é o último. É o último. O último coloca em terceiro. E o quarto? Palmeiras. Aí o Palmeiras, né? Palmeiras. Palmeiras, Internacional. Opinião. Fecha assim. Fecha assim? Na minha opinião, sim. Inter, Pode Corinthians ser. E o outro ali é o quê? Cruzeiro. Cara, eu acho que o Cruzeiro ficaria na frente do Corinthians, mas o que vocês acham? Esse Corinthians de 2015 foi bem marcante, assim, pra muita gente. Esse Cruzeiro é de 2014. 2014. É um time interessante. Time timaço, né, cara? Time interessante, cara. Concorda? Eu acho que dá pra ficar na frente do Corinthians sim. Então, o Cruzeiro na frente do Corinthians, só trocar ali o último e o penúltimo. Até pra não ficar, o Cruzeiro aí botou o Cruzeiro. É verdade, os dois no último, né? Sacanagem, né? Pelo menos assim fica mais justo ali. Cara, eu gostei. Assim, meu top 3 seria esse mesmo. Eu teria algumas mudanças ali, mas pra mim tá ótimo. E vocês? Não, acho bem justa a situação aí, né? Ficou uma polêmica interessante ali entre Botafogo e Fluminense, né? Qual time tem o melhor Libertadores ali, o pessoal compara bastante. Isso aí vai dar uma polêmica interessante. Vai sobrar pra gente, né? Porque vai sobrar. Eu não vou nem abrir o Instagram. Mas tá aqui pra isso, eu não vou abrir o Instagram esse dia, não. Somos pessoas públicas e temos que aceitar isso. E aí, Ryan, gostou? Gostei bem legal. Acho que dado as opiniões aqui, acho que tá justo, né? Democracia assim. Então é isso, gente. Sempre lembrando aqui, Mapuá, Salgados que Filhos. É lendário, tá? Lendário. Pra mim cai ali o Cai os três. Cai os três e ficaria só o Mapuá lá em cima. Espero que tenham gostado. Deixa aí nos comentários suas opiniões. A gente não precisa concordar com tudo, né? A vida não é assim. Se você deixar algum comentário que seja respeitoso, discordando, tá tudo certo. E é isso, gente. Mais um episódio. Obrigado aí pela presença de vocês. Valeu, Vini. Obrigado. Eu que agradeço. E, gente, como eu disse no início, se inscreve, ativa as notificações, deixa o like. Se você não deixou até agora, também é sacanagem, né? Não é possível. Estamos aqui, pô. Até agora não deixou? Opiniões... Não é possível. Opiniões boas sobre futebol. A gente colocou a cara aqui e falou, esse aqui é melhor que esse aqui. Não tem como, cara. Não tem como. Mas é isso, gente. Obrigado por ter assistido. E na semana que vem tem mais, né? Tem mais. Então é isso. Valeu!